Salve, salve concurseiro, salve, salve concurseira, sejam bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade à nossa aula. Estamos resolvendo questões sobre estado de defesa e estado de sítio. Show de bola, vamos às nossas questões. Meus amigos, eu vou ficar aqui ausente por enquanto para não atrapalhar a resolução e a leitura das questões. Lembrando que este curso é para você que está se preparando para ser policial penal do estado de Minas Gerais. Show de bola? Vamos lá! A respeito do estado de defesa e do estado de sítio, com base no que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que, alternativa a declaração de estado de guerra é um dos motivos que justificam a declaração do estado de defesa. E aí? Estado de guerra é mais ou menos gravoso? É mais gravoso. É uma hipótese de estado de sítio. Olha lá, muito cuidado com as hipóteses de declaração tanto do estado de defesa quanto do estado de sítio. Alternativa B. Preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos, determinados, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por calamidades de grandes proporções da natureza, são motivos que justificam a decretação do estado de defesa, não é de sítio. Vejam que a lógica se repete, a lógica da banca se repete, ela vai trocar os conceitos. Alternativa C. A ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de sítio justifica a decretação do estado de defesa, exatamente o contrário. Certo? É a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa que justificará a decretação do estado de sítio. Olha aí. Alternativa D. Tanto no estado de sítio quanto no estado de defesa, o Congresso continuará em funcionamento até o término das medidas coercitivas. E aí? O que vocês me dizem? Exatamente, exatamente. Anotem aí. O Congresso permanece funcionando. Senhores, vamos para a nossa próxima alternativa. Já achamos aqui o gabarito na nossa questão. Alternativa E, vamos analisá-la. Não há o que se falar em responsabilização por ilícitos cometidos pelos executores ou agentes dos estados de sítio e de defesa praticados durante a sua vigência. E aí, meu amigo, pode fazer o que quiser durante o estado de sítio e acabou? Obviamente que não. É muito pelo contrário. O artigo 141, ele vai falar que cessará os efeitos dos estados de sítio e de defesa sem prejuízo a responsabilização dos ilícitos cometidos durante a sua vigência. Muito bem, vamos para a nossa próxima questão. Estudar um pouco mais. Olha aí, vou ter que ficar quietinho na minha aqui para não atrapalhá-los. Vamos para a nossa questão de número 9, acerca do estado de defesa e do estado de sítio, e de acordo com as disposições constitucionais, assinale a alternativa correta. Queremos a alternativa correta. Alternativa A. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, muito bem, especificará as áreas a serem abrangidas, isso mesmo, e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas que vigorarem, coercitivas a vigorarem, sendo vedado, porém, instituir restrições aos direitos de reunião exercidos no seio das associações. E aí, meus amigos, tá certo ou tá errado? Tá, está errado, porque poderá haver restrições ao direito de reunião, mesmo que exercidos no seio das associações. O que não poderá haver será suspensão. Suspensão é lá no estado de sítio. No estado de defesa, ocorre restrições. Alternativa B, vamos lá. O tempo de duração do estado de defesa não poderá ser superior a 60 dias. Não, já vimos que é 30. Não poderá ser superior a 30, prorrogável uma vez por igual período, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram sua decretação. A lógica é sempre a mesma. Vai trocar os dias, os prazos, vai trocar os conceitos, vai restringir, vai contradizer, e aí você tá ligado, você acerta a questão. Alternativa C. Na vigência do estado de defesa, é permitida a incomunicabilidade do preso nos casos previstos pela Constituição Federal. E aí,
poderá haver incomunicabilidade do preso? Obviamente que não. Não poderá haver incomunicabilidade do preso. Alternativa D. Solicitada a autorização para decretar o estado de sítio, isso mesmo, durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. E aí, meus amigos, o que vocês me dizem sobre... Professor, eu não me lembro dessa alternativa, não. Eu lembro que tem alguma coisa assim, mas eu não sei se é imediato, eu não sei se é extraordinário, eu não sei se é o presidente do Senado Federal ou se é outra autoridade. Estou com dúvida. Então marca aqui, meus amiguinhos. Deixem marcadinho aqui, tudo bem? E vamos para a alternativa E. O Congresso Nacional suspenderá suas atividades até o término das medidas coercitivas durante a decretação do estado de sítio. E aí? Claro que não, claro que não. O Congresso, ele permanece em funcionamento. Logo, você achou o gabarito. E aí, a partir desse encontro com o gabarito, você vai entender também que solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar. Olha aí, durante o recesso parlamentar. Lembra que o parlamento ele possui alguns dias de recesso no final e no meio do ano? Se naquele momento de recesso parlamentar o presidente solicitar autorização para decretar o estado de sítio, o presidente do Senado Federal, que também é o presidente do Congresso Nacional, de imediato, olha, é de imediato, não tem carência, é de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias. O que a banca vai fazer? Ela vai falar que o presidente do Senado Federal terá 5 dias para convocar o Congresso Nacional. Ela vai falar que tem 30 dias, ela vai falar que tem 10 dias. Ela vai misturar os prazos. E você não vai cair nessas pegadinhas, porque você está ligado, a sua tabelinha está lá e você já está fazendo as alterações, você está fazendo a complementação à sua tabela para ela ficar cada vez melhor. Show de bolice? Vamos dar continuidade à nossa aula. Mais uma questão. Assinale a alternativa correta acerca do que o texto constitucional disciplina sobre o estado de defesa e o estado de sítio. Veja, meus amigos, neste conteúdo não tem para onde correr. É copiar e colar. A banca sempre está fazendo isso. E outras bancas também. Não é só o Instituto OACP. Porque é um conteúdo, é um conhecimento que não tem muito para onde correr. Ela vai brincar com prazos, ela vai misturar estado de defesa, estado de sítio. É uma decorebinha, mas é tranquilo. Tudo bem? É tranquilo, porque o seu edital ele não é tão extenso. Então, você vai ter essa capacidade de fazer toda essa leitura com calma, fazendo os grifos para memorizar corretamente. Show de bola! Vamos à nossa alternativa A. O decreto que instituir o estado de defesa poderá restringir o direito de reunião. Poderá restringir o direito de reunião. Restringir, não suspender. Salvo se exercido no seio das associações. E aí? Obviamente que não. Inclusive, mesmo que sejam exercidos no seio da associação. Alternativa B, vamos lá, dar continuidade. O decreto que instituir o estado de defesa não poderá, em hipótese alguma, restringir os direitos ao sigilo de correspondência, comunicação telegráfica e telefônica. E aí? Claro que não, nós temos lá no seu resuminho também. Poderá restringir, inclusive, correspondência, comunicação telegráfica e telefônica. E também restringir direito de reunião, mesmo exercido no seio de associações. Muito cuidado com essas restrições do estado de defesa. Estado de defesa. Alternativa C. O tempo de duração do estado de defesa, e aí me diz. Quanto que é o tempo inicial máximo de duração do estado de defesa? 30 dias? Muito bem, até 30 dias. Até 30 dias, prorrogável uma vez por igual período. Show de bola? Show de bola, professor? Vamos lá, então. O tempo de duração do estado de defesa não poderá ser superior a 20 dias. Olha aqui. Fácil. Podendo ser prorrogado por quantas vezes forem necessárias. Aí já avacalhou mesmo, né? Se persistirem as razões que justificaram sua decretação. Totalmente errado. Alternativa D. O presidente da República, ao solicitar
autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria simples, certo, né? Claro que não, é maioria absoluta. Maioria absoluta. Maioria absoluta. Show? Achamos o nosso gabarito. Vamos aprender com ele. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Muito bem. Dentre outras hipóteses, no caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Muito bem, vamos para a nossa próxima questão. Pulei aqui, deixa eu ver, tá certo. Questão de número 11, muito bem. Meus amigos, esta questão é bem interessante, ela foi aplicada na prova de delegado de polícia substituto da Polícia Civil de Goiás, exatamente. Olha, eu a trouxe aqui, fiz uma adaptação, porque ela era uma questão de múltipla escolha, só que nas outras alternativas ela cobrava outros assuntos que nós não estamos estudando aqui e não era relevante para o nosso estudo. Mas, no final de tudo, o exercício é sempre o mesmo, seja uma prova que cobre certo ou errado, um modelo de prova certo ou errado, ou seja, um modelo de prova de múltipla escolha, o exercício do candidato é sempre analisar cada assertiva e julgar verdadeira ou falsa, certo? E aí você vai marcar conforme o enunciado solicita. Se é para indicar incorreta, você vai marcar que tem erro, que contém erro, e se é para marcar a correta, você vai eliminar as que contêm erro. Mas sempre é o mesmo exercício, identificar o erro ou não. Tudo bem? Vamos lá então. Uma questão bem legal. A adoção de uma ordem constitucional implica a vigência de um sistema constitucional, no sentido de que a interpretação das disposições constitucionais não deve ser realizada de forma isolada, mas sim em diálogo e articulação com a Constituição como um todo. Justamente por isso, a Constituição Federal prevê materialmente disposições sobre direitos e garantias fundamentais, sistema político e organização do Estado. Neste contexto, julgue o item a seguir. Olha, veja que o enunciado ele já deu a letra. Não se pode interpretar a Constituição de forma isolada. Não se pode interpretar a Constituição de forma isolada. Nós a dividimos, estudamos por tópicos, por pontos, para facilitar, para atender didaticamente os objetivos de cada concurso. Porém, a interpretação ela precisa ser global, como um todo, holística. Show de bola? Show de bola. Então, vamos à nossa questão. Julgue o item a seguir, certo ou errado? Vamos lá. O estado de defesa, que pode ser implementado para preservar em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave ou iminente instabilidade institucional, possui, dentre outras medidas coercitivas, a previsão de implementação de tribunal de exceção, nos limites especificados em lei. E aí, meu amigo, minha amiga, está certa ou está errada esta alternativa? Fala comigo. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Muito bem, está errada. A alternativa está errada. Professor, mas lá no 136, do 136 ao 141, eu não achei nada falando sobre isso, sobre tribunal de exceção. Não vi falando sobre tribunal de exceção, nem que pode, nem que não, nem que sim, nem que não. Muito bem. E aí, por isso a beleza da questão. Olha, não interpretar de forma isolada. Olha, tem disposições sobre direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Aí vocês lembram que lá no artigo 5º, que nós estudamos nas primeiras aulas, disciplina expressamente o seguinte: não haverá juiz ou tribunal de exceção. Logo, se a própria Constituição disciplina que não haverá juiz ou tribunal de exceção, nem mesmo a decretação de um estado de defesa poderá restringir, cercear ou contradizer este direito.
Esta é uma questão um pouco mais elaborada, é uma questão para delegado de polícia. Ela está aqui para fins didáticos, para vocês conseguirem interpretar a Constituição como um todo. Na hora da prova, não vai estar colocadinho em caixinhas. Esta questão, de fato, ela é um pouco mais elaborada, ela necessita que você tenha um raciocínio global de toda a Constituição. E é isso que você precisa ter. Porque na hora da prova, nós estudamos lá o artigo 5º, o artigo 37, aí agora nós estamos estudando do 136 ao 141. Na próxima aula iremos estudar o 144, não é verdade? Só que na prova, pelo perfil, pela quantidade de questões, a banca ela não vai trazer uma questão do artigo 5º, uma questão do artigo 37 e assim sucessivamente. Ela não vai fazer isso. Provavelmente, e eu quero que vocês fiquem ligados nisso, ela vai trazer uma afirmativa mais ou menos assim: de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta ou a alternativa incorreta. E vai pegar incisos lá do artigo 5º, vai pegar incisos do artigo 37, do 136 ao 141 e do 144 e colocar tudo em uma questão. E às vezes pode pegar a redação de um e misturar com outro. Tudo bem? Então fiquem atentos a isso. Na hora da prova, vocês precisam lembrar do conteúdo como um todo. A Constituição ela precisa ser interpretada de forma holística, lógica e global. Muito bem, vamos para a próxima questão. Em observância, questão de número 12. Em observância às formalidades constitucionais, o presidente da República decretou estado de defesa, após ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, certinho. Ele fez todos os procedimentos constitucionalmente previstos. O fato ganhou grande repercussão na imprensa nacional, que publicou inúmeras matérias versando sobre os direitos que podem e que não podem ser restringidos com a adoção da medida. Olha lá, estado de defesa, quais são os direitos que podem e quais são os direitos que não podem ser restringidos. Fiquem ligados a esses incisos. Show? Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, não poderá ser restringido durante o estado de defesa ou quais direitos que não poderão ser restringidos. Lembrem-se, quais que serão, certo? Vocês precisam ter em mente quais são os que serão, ou melhor dizendo, que poderão ser restringidos. Olha lá, o direito à reunião, ainda que exercida no seio das associações, poderá ser restringido? Poderá ser restringido. Então, não é o gabarito da questão. O direito ao sigilo de comunicação telegráfica poderá ser restringido? Sim, está lá na tabelinha. O direito ao sigilo de comunicação telefônica poderá ser restringido? Pode ser restringido, poderá ser restringido. Então, não é o gabarito. Alternativa D, o direito à comunicabilidade do preso. E aí, pode restringir a comunicabilidade do preso? Ou por outra, pode deixar o preso incomunicável? Haverá incomunicabilidade do preso? Não. Logicamente, temos o nosso gabarito. O direito à incomunicabilidade do preso não poderá ser restringido. O direito ao sigilo de correspondência também poderá ser restringido durante o estado de defesa. Show? Vamos para a próxima questão. Em um local restrito e determinado do país, a ordem pública e a paz social estão gravemente prejudicadas por força de calamidade de grandes proporções da natureza. E aí? Quando tem em um local restrito e determinado, a paz social e a ordem pública estão prejudicadas por força de calamidade de grandes proporções da natureza, qual que é a hipótese cabível? Estado de defesa ou estado de sítio? Estado de defesa. No estado de defesa, o presidente decreta e posteriormente o Congresso Nacional fará o controle do decreto. Show de bola. Então vamos para a questão. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que o presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar não. Olha, já eliminamos. Na prova, quando você estiver bem treinado, você vai fazer aqui, ó.
Se não, certo? Decretar o estado de defesa, pronto, achei. Decretar o estado de sítio, não. Não. Isso com o tempo, com a massificação de questões, com a aplicação desta forma de raciocínio que a gente está aprendendo aqui, você vai ficar craque. Vai responder questões como essa de uma forma rápida e objetiva. Agora, precisa revisar a teoria, não precisa ficar só na teoria, na realidade nem deve ficar só na teoria, precisa resolver questões, mas tem que estar sempre com o material ali, ó, revisando, passando o olho. Com o tempo, é leitura dinâmica. Tudo bem? Show de bola! Próxima questão. Questão de número 14. O título 2 da Constituição de 1988 estabelece direitos e garantias fundamentais que possuem fundamental importância no ordenamento jurídico brasileiro. Em contrapartida, a Carta Magna também prevê casos excepcionais onde tais garantias podem ser suspensas por ato de chefe do Poder Executivo, tal qual o estado de sítio. São hipóteses em que poderá ser decretado tal estado, exceto. Olha, quais são as hipóteses em que poderão ser decretadas, ou melhor dizendo, que poderá ser decretado o estado de sítio? Quais são as hipóteses? Você sabe, então identifique a hipótese em que não corresponde a um cabimento a decretação do estado de sítio. Provavelmente ele vai trazer a decretação do estado de defesa. Ó. Declaração de guerra, sítio. Resposta à agressão armada estrangeira, sítio. Comoção grave de repercussão, olha, nacional, sítio, estado de sítio. Ocorrência de calamidades de grandes proporções da natureza em locais restritos e determinados. Veja bem, ó, restritos e determinados aqui, ó, nacional, que venham a ameaçar a ordem pública ou a paz social, gabarito da nossa questão, porque isso aqui é uma hipótese de decretação do estado de defesa. Fácil? Fácil, mas cuidado com esse tipo de questão. É uma questão copia e cola, é uma questão decorebinha, mas ela derruba muita gente. Fiquem ligados na revisão. Questão de número 15. Em determinado estado do território nacional, foi detectado o risco de grave e iminente instabilidade institucional. E aí? Grave e iminente instabilidade institucional indeterminado, ou seja, no local determinado. É o quê? Defesa. Estado de defesa, ameaçando a paz social. Isso decorreu de um movimento orquestrado de oposição a certas atividades econômicas. Show de bola! Considerando os termos da narrativa, a providência passível de ser decretada pelo presidente da República, acompanhada de certas medidas coercitivas, restringindo alguns direitos fundamentais, seria a intervenção federal de natureza provocada e o decreto de intervenção deve ser previamente apreciado pelo Congresso Nacional. Não é uma hipótese. Não é uma hipótese de intervenção federal. Alternativa B. O estado de defesa, que não poderá ser superior a 30 dias, muito bem. Prorrogável uma vez por igual período, muito bem. Achamos o gabarito da nossa questão. A alternativa C fala de estado de sítio, que não é, mas realmente pressupõe autorização prévia do Congresso Nacional. O estado de defesa, que pressupõe autorização prévia do Congresso Nacional, está errado, porque o controle é posterior do Congresso Nacional. E o estado de sítio também está errado, que pode ser decretado pelo tempo que puder perdurar. Nada a ver. Confundindo. Fica fácil. Aqui tá fácil, a gente acabou de falar, tá massificando questões, eu tô falando, tô respondendo. Antes de começar a analisar as questões, a gente já identifica. E eu quero que você faça isso na hora da prova. Com cuidado, é claro. Com cuidado, com tranquilidade, sem se precipitar e sem fazer raciocínio errado. Porque todo cuidado reunido é pouco na hora de fazer uma prova. Tem que ter cuidado, tem que ter celeridade, rapidez, mas não pode prejudicar a nossa atenção. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, por hoje ficamos por aqui. Finalizamos nosso estudo de estado de defesa e estado de sítio, um conteúdo muito importante para a sua prova. Fica aqui novamente essa mensagem que ela é indispensável para quem quer ser aprovado. Quem quer ser aprovado precisa ter disciplina. Se o preço da disciplina parece alto, espere para ver o custo da frustração causada por sua ausência. Que frase maravilhosa, realmente.
A dor da disciplina nunca será maior que a dor causada pela ausência dela. Nossa, isso é a realidade. Muito bem, vamos ficando por aqui. Já já a gente volta para resolver mais questões e finalizar com chave de ouro o estudo de direito constitucional que está previsto aí no seu edital de noções de direito. Vamos falar de um assunto que tem tudo a ver com o seu cargo e com todos os cargos das carreiras policiais. Vamos falar do artigo 144 da Constituição, que fala de todas as forças de segurança do Brasil, inclusive a Polícia Penal. Fiquem com Deus, até a próxima e continuem firmes, continuem estudando, que a aprovação é logo ali.